Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos conversando sobre as parábolas de Jesus, estamos estudando-as uma por uma, e hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos algumas parábolas super importantes para nós desvendarmos. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A parábola de hoje, a primeira parábola de hoje, é a parábola que está em Mateus, do verso 43 até o 45 do capítulo 12. É a parábola da casa desocupada e do espírito que chama mais 7 para conviver nesta casa desocupada. Então, o que nós temos aqui, na verdade, essa passagem é bem curtinha, mas ela tem um significado bastante profundo. 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, achá desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então vamos ver do que isso significa, o que isso tem de importante para nós. Importante que a gente vá saber o seguinte: ninguém vai ser salvo se a casa estiver vazia, se a casa não estiver preenchida. Vamos ver com que nós devemos preencher esta casa? Ele fala a respeito de uma geração má. De quem ele está falando? Ele está falando da própria Israel, do seu povo. Ele está falando disso. Ele diz que toda aquela geração é uma geração má. Por quê? Como nós vimos nas parábolas anteriores, eles estavam cegos, eles não estavam enxergando o que estava acontecendo com a vinda de Jesus, com os milagres, com o ministério de Jesus. Além de não enxergar, eles também trabalhavam contra, eles também falavam contra, eles também faziam contrário ao que devia ser feito. Então, o que acontece aqui é que Jesus está lembrando-os de que aquele espírito de idolatria, o amado lembra disso, nós temos aí muitos vídeos, vai lá à busca de toda a história de Israel, de Judá, e nós vimos que Judá e Israel caíram exatamente porque eles caíram em pecado, eles caíram na idolatria, e o povo foi levado cativo. O último, os judeus, o último reino, o reino de Judá, foi levado cativo pela Babilônia. E eles acabaram ficando lá na Babilônia por 7 décadas, aproximadamente. Com isso, eles tiveram aí uma limpeza, vamos dizer assim, espiritual, porque eles foram punidos pela idolatria e, portanto, eles tiveram esse momento de entender que faziam errado. Ora, o que acontece naquela época acontece hoje. Hoje o que nós vemos é que muitas pessoas são libertas do seu pecado, são libertas do seu cativeiro, mas continuam num agir contrário, num agir de geração má, de geração que não entende o que está sendo feito a seu favor. A casa havia sido limpa, mas ela estava vazia. Ela não havia sido preenchida pela fé em Deus, pelo amor de Deus, pelos ensinamentos que Deus estava dizendo através da lei, através dos seus profetas e agora através de Jesus. Então, esta era, sim, uma geração má. E nós podemos observar que isso também acontece nos nossos dias. Ora, casa vazia é porque
quê? Porque havia sido retirado, extirpado, havia sido retirado toda a maldade, toda a idolatria. O Espírito Divino havia limpado a casa, desocupou das coisas erradas, varreu, adornou pelo ensino divino, pelo amor que Deus tinha por este povo, trazendo-os, resgatando-os da Babilônia. E este povo, na verdade, não entendeu a lição e continuava agindo contrário àqueles ensinamentos da lei, contrários ao amor que a lei trazia, à solidariedade que a lei trazia. Então, o que acontece? João Batista veio primeiro, Jesus logo em seguida, eles tiveram um ministério muito próximo, tanto é que o ministério de um tocou, em razão de tempo, né? Tocou o ministério do outro. Tá? João Batista ainda vivia quando Jesus começa o seu ministério. Então, o que nós vemos aqui é que tanto João Batista quanto Jesus exerceram um ministério de limpeza, exerceram um ministério de purificação, exerceram um ministério de libertação espiritual. Mas o povo não preencheu a casa. Amados, é necessário preencher a casa, porque a casa vazia, ela vai ser objeto de busca de um espírito mau. E na parábola agora, Jesus diz que não é aquele espírito mau que volta, é ele mais 7 companheiros. Ou seja, ele vai encher a casa de maldade, de pecado, de coisa ruim. Então, se não ocuparmos a casa com coisas boas, com a mensagem de Deus, com o ensino de Deus, com o ministério, o que vai acontecer é que vai voltar a um estado que será pior, inclusive, ao estado anterior. É isso que Jesus está ensinando para o povo. Logo em seguida, Jesus fala de uma outra parábola. Muito bem, é preciso limpar, é preciso purificar, é preciso adornar pelo ensino, é preciso preencher a vida, o coração, a casa com a obra do Senhor. E aqui ele dá agora uma mensagem super importante na sequência destas coisas. Ele fala ali em 13, 31, 32 o seguinte. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Daqui a pouquinho a gente vai ver a outra parábola que lhe segue. Mas aqui é importante o seguinte: muita gente tem interpretado esta parábola de uma forma errada. Vamos entender o seguinte: a palavra de Deus não se contradiz, a palavra de Deus não se desdiz. Não dá para ensinar uma coisa aqui e na passagem seguinte ensinar uma coisa diferente. Por isso, muito cuidado agora, meu amado, com este ensino, com esta explicação da parábola das mostardas e das aves. Jesus está chamando a nossa atenção. Ele não está dizendo que tudo vai ser maravilhoso. Não. Esta interpretação é uma interpretação errada da parábola. Então preste atenção, porque a interpretação correta ela tem que estar em harmonia com o resto da palavra de Deus. Por isso que essa interpretação que nós vamos explicar agora não é o que você já deve ter ouvido por aí.
Muita gente já explicou esta parábola de forma diferente. Então, muito cuidado. Pede agora discernimento ao Senhor. Pede agora sabedoria ao Senhor, para que a gente possa entender o real significado desta parábola e para que nós não sejamos enganados por uma interpretação errada. Aqui, o que nós queremos dizer é o sentido que Jesus quis dar à história que ele estava contando. A história da perversão do desenvolvimento da igreja. Então vamos com calma, vamos lá. Então vamos às partes que compõem a parábola. Muito bem, ele fala do grão de mostarda. E é esse grão de mostarda? O grão de mostarda é aquele grãozinho que o amado está vendo ali na imagem. É um grão pequenininho, é um grão ínfimo, é um grão muito pequeno. Aliás, tem mais uma parábola a respeito do grão de mostarda mais para frente. Mas veja lá, olha aqui. A mostarda, ela é utilizada como um condimento. Ela é utilizada para nós prepararmos alimentos e ela dá um sabor diferente à comida, ao alimento. Ela é picante, ou seja, ela é muito forte. É quase como uma pimenta, né? Claro, gosto é diferente, mas ela tem o mesmo sentido da pimenta, ela é picante, tá? Isso significa que se utiliza na mostarda, no alimento, a gente utiliza pouco. Moe-se a mostarda e se utiliza pouco no alimento porque ela dá um sabor muito forte. Pouquinha coisa ela já dá um sabor à comida. Jesus, ele está falando da menor semente que existe. Naquela época, esta era a menor semente que existe. Dentre todas as sementes, arroz, trigo, todos, a cevada, de todas as sementes que existiam ali no mundo deles, a mostarda é a menor semente que existia. Então Jesus usa isso com um significado. Ela simboliza uma coisa pequena, ela simboliza uma semente que está contida numa sementinha muito pequena. O embrião que sai dali, ele sai de um invólucro muito pequeno. Portanto, o início da Igreja de Cristo era um início muito pequeno. Ele começou com 12 discípulos. Ele mandou 70 para todas as regiões pregar o Evangelho. No dia de Pentecostes, ou seja, Jesus já era morto, no dia de Pentecostes haviam 120 pessoas. Esse foi um início muito pequeno, era um núcleo muito pequeno. E deste núcleo muito pequeno, desta semente muito pequena, surge toda a igreja que depois ficou conhecida, né, como os cristãos, ou seja, aqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo. Mas, ok, esse é o primeiro momento. A parábola continua. O que ele diz agora da parábola é que esta sementinha, ela dá início a um vegetal de grande altura. Na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte: a palavra diz árvore, mas na verdade ela não é uma árvore. Ela é um arbusto. Ela é um arbusto. Em verdade, ela significa dizer que ela é um vegetal que não se planta para ter uma árvore. É um vegetal que se planta exatamente na horta. É uma hortaliça. Então, aqui nós vamos ter um vegetal que cresce, sim, ele cresce bastante, mas ele não é frondoso, ele não tem estrutura de uma árvore. Ele é uma hortaliça. Ele é uma hortaliça, como outras verduras também são. Mas ela cresce de 3 até 6 metros, ela pode crescer. O fato aqui é que ela não fica muito tempo. Por quê? O pé de mostarda, ele é um pé que se desenvolve rápido,
produz semente e já desaparece. Então, o objetivo aqui é produzir semente, 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 semente. Jesus estava agora dizendo o seguinte, que esta pequena semente se desenvolveu, mas virou uma árvore. Ela não é uma árvore, ela vira uma árvore. O detalhe aqui é que ele está comparando isso com a própria igreja. Então ele está dizendo o que aqui? Que essa hortaliça deixa de produzir semente, porque ela é para isso mesmo, porque é da semente que se coloca, que se faz o fundamento, o condimento. E agora ela larga este fundamento e ela começa a ser uma árvore, mas ela não tem natureza de árvore. Então nós temos a primeira perversão aqui. O que acontece é que a igreja não se preocupa mais em produzir semente, mas ela se preocupa agora em ser grande, em ser frondosa, de tal maneira que as aves começam a fazer ninho nela. Mas não é assim que acontece na natureza. A mostarda não faz isso. Nós mudamos a natureza da igreja. Quem mudou a natureza da igreja? Aqueles que estavam entendendo a igreja não como uma hortaliça, mas como uma árvore. Jesus está denunciando isso, Jesus está chamando atenção para isso. Olha, ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore, mas ela não é uma árvore. Então há uma perversão aqui, há uma corrupção aqui. Então ela deixa o seu início humilde de sementinha e de produção de semente, 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 para se tornar uma grande estrutura. Não era isso que Cristo queria para a sua igreja. As aves do céu vão buscar abrigo nela. Quem são as aves do céu? E agora nós temos que ter muito cuidado. Dá a impressão de que é uma coisa boa, mas não é. Toda vez que a palavra de Deus se refere a estas aves do céu, a palavra está se referindo aos demônios e potestades do céu. Então, como os demônios não conseguiram dominar a igreja, porque ela era uma hortaliça e ela estava produzindo semente, 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 eles tiveram que fazer uma outra estratégia. Qual é a outra estratégia? Eles minaram o crescimento da igreja. Eles transformaram aquela estrutura de uma hortaliça, de produtora de sementes da mensagem de Deus, para uma grande estrutura. Então ali começam a se abrigar as aves do céu. Quem são estas aves do céu? São os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, que estão trazendo uma contaminação, que é uma contaminação chamada heresia, que é uma contaminação chamada falsidade. Lembrem-se que estas aves do céu, elas fazem lembrar Satanás, que é chamado na palavra de príncipe das potestades do ar, ou seja, que é o príncipe desses demônios, destas aves do céu. Então, dentro da estrutura da igreja, como ele não pode destruir, o que ele faz? Ele se junta e começa a minar de dentro para fora a igreja e começa a perverter os ensinamentos, ele começa a corromper os ensinamentos, ele começa a levar falsas profecias, falsos ensinamentos. Então é disso que Jesus está falando. A lição aqui para nós é muito clara, meu amado. Eu fiz questão de colocar para vocês as grandes catedrais do mundo, as figuras das grandes catedrais. A partir de um imperador de nome Constantino,
houve a vinculação do poder do Império Romano à Igreja, e aí ele transforma a Igreja no seu instrumento de dominação de todos os povos. Então, em vez de espalhar semente, eles começaram a construir grandes prédios, construir grandes estruturas. E isto se deu em toda a Idade Média. Aline, você só está falando de uma denominação religiosa? Não. Olha ao teu redor, existem outras denominações religiosas que não se preocupam com o pobre de espírito, que não se preocupam com o necessitado, que não se preocupam com as mazelas do povo, com as necessidades do povo. Eles estão preocupados em construir grandes estruturas, com heliporto, com, sabe, riqueza, riqueza, riqueza. Grandes estruturas. Então, o que nós estamos observando hoje é que esta igreja passou a buscar poder, passou a se relacionar com imperadores, reis e etc., e a querer mandar em tudo, a ter poder, a ter posição, a ter um status. Eles deixaram de levar a boa nova, eles deixaram de espalhar a semente, eles deixaram de ser aquele pé de mostarda e passaram a ser uma árvore grande, frondosa, que abriga em si as aves, fruto deste príncipe das potestades do ar. Este é o significado. Jesus estava dizendo: toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Helene, eu acho que não é esta a interpretação. Pois é, se você acha, dá uma olhadinha na sequência das parábolas, porque logo na sequência das parábolas, Jesus continua a falar do mesmo problema. Ou seja, ele está explicando na sequência aquilo que ele estava vendo em espírito, em profecia, do que iria acontecer com a igreja que ele tinha criado com um único grãozinho, uma única sementinha de mostarda, que teve um início humilde e que de repente aconteceu tudo isso. Olha para estas estruturas que o homem criou em nome da religião, em nome da religiosidade. E veja e compare quantas pessoas estão indo para o inferno hoje, porque aquele grão de mostarda não se transformou num arbusto de mostarda produtor de semente, mas se transformou numa árvore onde aves se empoleram com status, com grandeza, com poder, com posição. Olha isso e veja se a parábola não se aplica a estas circunstâncias. Na sequência, Jesus fala de uma outra parábola. Olha lá, ainda no 13, ele fala aqui, ó, 13:33, é na sequência já. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz ou esconde, dependendo da tua Bíblia, está escrito esconde, em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ah, mas aí é o fermento dos ensinamentos. Não. De novo, nós vamos ter um problema de interpretação aqui. E quando nós temos esta dificuldade de interpretação, nós tivemos a oportunidade de gravar uma série de vídeos de hermenêutica. Dá uma olhadinha nos vídeos de hermenêutica, a gente fala sobre isso lá. Eu não posso ter uma interpretação numa parte da Bíblia e uma interpretação totalmente diferente na outra parte que esteja em conflito com a primeira. Não é possível isso. A Bíblia não aceita isso. A Bíblia é igual do começo ao fim.
nem que seja do Velho ou Novo Testamento. Não há possibilidade da Bíblia se desdizer, porque os ensinamentos são iguais, são os mesmos ensinamentos. Então você está dizendo que aqui nós temos um problema de interpretação? Sim, algumas pessoas interpretam isso como um bom fermento. Não, de novo Cristo está dizendo para as pessoas prestarem atenção no que estava acontecendo ou no que iria acontecer logo na sequência. Este fermento é o fermento ruim. E vamos explicar, vamos provar isso na palavra para os amados. Então vamos lá. Muito bem, o fermento aqui está significando algo que corrompe, algo que é corrupto, algo que é ruim. O que é este fermento na massa? É uma corrupção de doutrina, é uma corrupção dos ensinamentos. É o jeito errado de entender as coisas. E quando o inimigo não consegue vencer na força com a gente, ele engana, ele leva a achar que é isso. Não, Jesus está falando da mesma coisa, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores. Jesus está falando da mesma coisa aqui. A mesma situação lá da árvore, a mesma situação do fermento. O alimento espiritual, os ensinamentos, estariam para ser corrompidos. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. Vamos conferir isso? O fermento na Bíblia, ele é tratado desde o início. Então a gente vai encontrar lá em Êxodo, deixa eu achar aqui, amado, em Êxodo 34, 25, uma das primeiras passagens que fala sobre o fermento. Na verdade, ele não está falando sobre o fermento, ele está falando sobre não ter fermento. Então, veja lá, não era possível você oferecer pão, cereal, que é o pão, se ele estivesse levedado. Deus não aceitaria esta oferta. Por quê? Porque ele estava levedado, ele estava corrompido. Então veja lá, 34, 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não, eu não quero o sangue do sacrifício com pão levedado. Né? Não haverá isso. Ó, Levítico, mesma coisa. Levítico 2, 11. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento. Não se fará com fermento, pois de nenhum fermento nem de mel algum fareis oferta queimada ao Senhor. O Senhor não aceitaria o fermento. Por que ele não aceitaria o fermento? Porque é símbolo de corrupção. Então as ofertas eram sem fermento. À frente. O que mais que ele fala de fermento? Então vamos lá. Jesus agora está falando do fermento lá no Novo Testamento. No Novo Testamento. Ele fala, aliás, ali tem uma passagem antes disso, né? De Êxodo. Lembram quando eles estavam saindo do Egito? Quando eles estavam saindo do Egito, Deus dá instruções para que não se produza pão fermentado. Portanto, eles saíram com pão asmos, com pão sem fermento. Por quê? Eles largaram o fermento do Egito. Qual era o fermento do Egito? Qual era a corrupção do Egito? A corrupção do Egito era a idolatria. Onde mais nós vamos encontrar isso? Lá em Lucas.
Em Lucas, nós vamos encontrar agora uma passagem falando sobre fermento. Olha ali, Lucas 12, 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eles eram hipócritas, eles eram cegos. A gente já falou disso em uma parábola anterior. Eles tinham uma religiosidade, uma cegueira espiritual, o legalismo. Tá? Ele fala em Marcos 8,15, ele fala de um outro fermento que tinha que ter cuidado. 8,15, ele diz assim: preveniu-os Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quem era Herodes? Herodes era o governador deles, era o chefe deles, da região toda. Este significava a vida mundana, o poder. Então ele disse: cuidado com esse fermento. Tá? E ele fala ainda mais, ele fala, no próprio Mateus tem uma outra palavra que a gente já vai aproveitar e falar aqui, né? Ele fala sobre o fermento dos saduceus, 16:6. Ele diz assim: disse-lhes Jesus: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A dos fariseus era essa cegueira espiritual. A dos saduceus não devia ser muito diferente, porque falava de ceticismo. Os saduceus eram céticos. O que quer dizer cético? Quer dizer que eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam no reino de Deus. Então, aqui nós estamos vendo, amados, provado pela Bíblia, que eu não estou falando de uma coisa boa, estou falando de uma coisa ruim, estou falando de uma coisa corrupta, de uma coisa que vai estragar a massa, não de uma coisa boa. Então veja lá, uma mulher juntando isso tudo, juntando, né, 3 medidas de trigo, ou seja, 3 medidas de trigo para eles era 1 efá, mesma coisa. Então, o que ela está fazendo? Quem é essa mulher antes de mais nada? Esta mulher é a igreja. Ele está falando da igreja, que a igreja está fazendo pão, mas ela está fazendo pão usando fermento, usando corrupção, usando o quê? Falsa doutrina, heresia, falso ensinamento, falsas profecias, falsos pastores que estão conduzindo o povo para o abismo, para o precipício. Então a igreja deixou o verdadeiro ensinamento e estava agora corrompida. Por quê? Porque havia entrado levedura na massa. Havia entrado fermento na massa. Amados, isso tudo, se o amado lembrar, vai ter algumas cartas de alguns dos apóstolos do Senhor que denunciaram isso nas igrejas que estavam sendo constituídas. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso. Ou seja, nas cartas do Novo Testamento, nós vamos observar denúncias de heresia, denúncia de falso profeta, denúncia de falso pastor, denúncia de falso mestre, falsos ensinamentos, levedura dentro da massa. E ela foi escondida ali, porque o inimigo, não podendo vencer, ele começa a usar de estratégias, de
subterfúgios. Então ele vai colocar ali alguém para perverter o ensino, alguém para perverter a mensagem, o ensino de Cristo. Então nós precisamos ficar muito atentos. Muito conhecimento, muita sabedoria, muito estudo da palavra e, acima de tudo, muito discernimento. A medida que ele está usando aqui é a medida que se utiliza para fazer um pão de refeição. 3 medidas que equivalem a um efá. Quando eles faziam isso, significava o quê? Que eles estavam montando, eles estavam fazendo uma refeição de companheirismo. Um companheirismo, uma hospitalidade para quem vinha. É um pão, uma refeição que tinha um relacionamento entre Cristo e a sua igreja, entre a sua igreja e Cristo, entre Deus e o povo e Deus. Assim, algumas passagens são importantes. Eu vou citar aqui o Amado depois para o vídeo e ler essas passagens, porque ela fala exatamente da produção de pães que deveriam ser feitas. Abraão fez isso quando os anjos vieram visitá-lo. Eles estavam indo para a destruição de Sodoma e Gomorra, e eles passaram ali na tenda de Abraão. Abraão fez um pão com 3 medidas para eles. Uma refeição divina, uma refeição de companheirismo, de troca, de comunhão. Gideão fez isso quando ele foi designado a estar à frente como juiz do povo de Israel. Ana fez isso lá em Samuel, quando ela deixa Samuel ali como oferta para o Senhor. E Ezequiel explica isso no seu livro como ordenança. Então ele manda fazer 3 medidas. Então o que Jesus está falando aqui nesta parábola? Está se pervertendo uma refeição de comunhão, uma refeição de companheirismo com falsas doutrinas. É isso que Jesus está falando para nós. Tá? Então, uma oferta de cereais é a hospitalidade da alma de Deus para com o seu povo, do povo para Deus. O que se tem é a perversão desta oferta, esta perversão do alimento divino que é Cristo, porque Cristo é o alimento para o seu povo. Ele estava sendo partilhado como comunhão entre Deus e o seu povo, porque Ele é o pão da vida. Então, junta-se 3 medidas, junta-se um efá para fazer esta comunhão, para fazer este alimento. Jesus está dizendo agora, cuidado, para que este alimento, que era a vida dele, não seja corrompido por falsos estudos, por falsas profecias, por falsos ensinamentos. Amados, este vídeo foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas ele vem fechar esta ideia de pureza que nós devemos ter para com as coisas de Deus, na igreja, no tratamento das coisas de Deus. Amém, meu querido? Que o Espírito Santo fale mais profundamente com o teu espírito, para que você possa discernir o verdadeiro do falso. Amém, meu querido? Bons estudos.